E já que estamos no Outubro Rosa, quando a preocupação é com a divulgação dos métodos de prevenção ao câncer de mama, o Redação Informativo recebe o oncologista clínico Renato Kramer Peixoto Júnior, da Atenção Integral à Saúde da Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo. Ele conversou com o repórter Rodrigo Nascimento e a gente assiste agora a essa entrevista. Olá, Márcio. Olá, você que nos assiste no Redação Informativo. Hoje o Redação trata sobre câncer de mama. Esse assunto que é debatido durante o mês de outubro, o conhecido Outubro Rosa. Conosco está o médico oncologista clínico, o Dr. Renato Kramer Peixoto Júnior, do espaço AIS da Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo. Dr. Renato, seja bem-vindo ao Redação Informativo. Vamos partir então do ponto inicial, né? A gente fala sobre o câncer de mama durante o mês de outubro. Câncer de mama é o que mais tem, um dos que mais tem incidência no Rio Grande do Sul. Como é que é isso? O senhor pode explicar pra gente? O Rio Grande do Sul é que tem o maior número de casos de câncer de mama no Brasil. Como é que é essa estatística? Bom, Rodrigo, antes de mais nada é um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão debatido ao longo do mês de outubro, mas que deveria ser debatido e né, de uma maneira não tão persistente assim ao longo do ano inteiro. Mas falando especificamente de câncer de mama e relacionado à pergunta que tu me fizestes, o câncer de mama sim, é uma das doenças mais incidentes no sexo feminino, não só no Rio Grande do Sul, mas no mundo como um todo e também no Brasil, né? O Rio Grande do Sul, sim, ele tem uma incidência elevada de casos da doença por uma série de fatores, né? Por ser um estado também bastante populoso, né? E por termos um acesso à saúde um pouco mais fácil do que em alguns outros estados do Brasil. Antes de nós entrarmos no ar, nós conversávamos, doutor, e justamente essa é uma das observações, né? Hoje o acesso ao diagnóstico é talvez um pouco maior do que foi no passado e por isso você tem essa, não diria falsa impressão, mas a impressão de que o número de casos de câncer aumentou. É mais ou menos isso ou como é que a gente pode definir? Olha, Rodrigo, eu acho que é um pouco das duas coisas. Eu acho que graças à mudança no estilo de vida que a gente vem sofrendo ao longo das últimas décadas, associado às melhorias na tecnologia diagnóstica, associado a um maior acesso à saúde, eu acho que graças a esses fatores a gente vem conseguindo diagnosticar mais casos, né? Então, assim, eu acho que existe sim um aumento devido a fatores externos, né? A questão do tabagismo, sedentarismo, obesidade, uma série de situações dessas, mas também o acesso à saúde, o acesso à informação, o acesso aos exames facilita o diagnóstico e, consequentemente, a gente descobre mais casos. Certo. E como o câncer está ligado muito aos hábitos de vida da pessoa e também a possibilidade de ser uma doença hereditária, como que a gente consegue identificar um fator de risco ou um grupo de risco, especialmente no caso do câncer de mama, então, que é um dos maiores, que tem maior incidência no Rio Grande do Sul? O câncer de mama, Rodrigo, com certeza, do sexo feminino é o tumor maligno mais comum, tá? E o câncer de mama, assim como todas as outras doenças malignas, possuem alguns fatores de risco gerais e alguns fatores de risco mais específicos, né? Em termos de fatores gerais, eu falo de tabagismo, de novo, o etilismo, né? A obesidade, sedentarismo, a questão de cuidados com a higiene também, isso nem tanto em câncer de mama, mais em câncer de colo de útero, mas enfim, vale como termos gerais. E com relação a fatores de risco específicos, a gente tem a questão do uso do anticoncepcional. Hoje já se faz uma relação de mulheres que tiveram uma exposição mais prolongada ao uso do anticoncepcional, que essas mulheres teriam um risco maior de desenvolver o câncer de mama. Tem a questão das mulheres que nunca gestaram. Hoje, com a modernidade, as mulheres primeiro pensam em trabalhar para depois ter filho, diferente do que era
há algumas gerações atrás, né? E em contrapartida, aquelas mulheres que já tiveram mais filhos, isso também é um fator protetor, então a gestação protege a mulher. Mas existe também a questão genética, né? A gente sabe que um percentual dos casos de câncer de mama possuem sim uma questão hereditária envolvida. Então, mulheres que na sua família tiveram parentes de primeiro grau, por exemplo, mãe, tia, primas, irmãs, enfim, aquelas parentes mais próximas com histórico de câncer de mama, essas mulheres são enquadradas dentro de um grupo maior de risco para desenvolvimento do câncer de mama. E acho que uma coisa importante também, Rodrigo, é deixar bem claro que câncer de mama é uma doença que, se for para acontecer, ela vai acontecer. O que a gente pode determinar é se aquela mulher tem uma chance maior ou menor de acordo com essas variáveis. Então, se ela fuma, se ela bebe, se ela é obesa, se ela está no peso, se ela faz atividade física ou não, e esses fatores específicos. Pode aumentar o potencial, então, dessa mulher ter a doença. Exatamente. Bom, e já que falamos de possibilidade de incidência de câncer, hoje também existe uma questão bastante interessante, especialmente aos pacientes que descobrem que tem algum tipo de tumor, que é o tratamento. O tratamento, assim como o diagnóstico, também evoluiu. Como é que a gente pode falar sobre tratamento para daqui a pouco alguém que está nos assistindo que teve um diagnóstico, né, positivo para câncer, para um tumor, e aí se depara com um tratamento para essa doença? Olha, Rodrigo, o tratamento do câncer de mama, ele tem se mantido, digamos assim, o mesmo em termos de modalidades de tratamento ao longo dos últimos anos. Então, a gente, quando fala em câncer de mama, a gente fala de cirurgia, a gente fala de radioterapia, a gente fala de hormonioterapia e quimioterapia. Essas são as 4 modalidades de tratamento que a gente pode oferecer para uma mulher quando ela se apresenta no nosso consultório com diagnóstico de câncer de mama. Mas não necessariamente todas as mulheres vão passar por essas 4 etapas. A única etapa que é mandatória para todos os casos de câncer de mama é a cirurgia. Não existe cura do câncer de mama sem que ele seja operado. Sem a intervenção cirúrgica, então não tem cura do câncer de mama? Não existe. Necessariamente, em algum momento, tu tem que ir lá e retirar o tumor. Não tem como deixar ele lá. O que determina, por exemplo, a retirada da mama ou de parte é justamente o tamanho do tumor e a característica dele. A localização também. Tumores mais periféricos eu consigo preservar a mama. Tumores mais profundos ainda dá para tentar preservar, mas a chance de se retirar a mama inteira é maior. Então, assim, hoje o tratamento ele é muito individualizado, né? Eu posso pegar uma mulher, uma paciente que tenha que passar por todas as modalidades, como eu posso ter uma paciente que só vai ter que fazer radioterapia, um tratamento com hormonioterapia, que não precise eventualmente de quimioterapia. Mas isso, Rodrigo, a gente só vai conseguir determinar avaliando vários fatores, né? E dentre esses fatores, a retirada da lesão nos ajuda a planejar o tratamento. Então, eu posso ter 5 mulheres, todas elas com diagnóstico de câncer de mama, e não necessariamente o tratamento vai ser igual para todas elas. Certo, doutor Renato. Então, é sabido que a gente não pode prever a forma, nem como ele vai se manifestar e nem quando. Mas existe algum tipo de orientação para as mulheres, especialmente falando no caso do câncer de mama, que é agora a discussão do mês de outubro, um tratamento preventivo ou alguma coisa que pode ser servir como alerta para que esse câncer então seja descoberto o quanto mais rápido possível? Bom, Rodrigo, assim, hoje já está muito bem estabelecido que tumores de até 1 centímetro de diâmetro, eles têm uma chance de cura acima de 90%, tá? Então é muito importante que a gente faça a prevenção e é muito importante que a gente faça o diagnóstico precoce. E aí eu acho que vale a pena a gente explicar rapidinho o que seria prevenção. Prevenção, Rodrigo, é tudo aquilo que a gente faz para não ter a doença. E diagnóstico precoce é tudo aquilo que a gente faz para descobrir a doença logo.
Então, uma coisa que eu falo muito para as minhas pacientes é que a mamografia ela não é preventiva. A mamografia ela é diagnóstico precoce. Tá? Ou seja, o fato da mulher fazer uma mamografia não significa que ela não vai ter câncer de mama. Significa que ela vai descobrir logo, e descobrindo logo ela vai ter um tratamento mais conservador, um tratamento com menos sequelas, um tratamento com maior taxa de cura. Mas basicamente a gente preconiza mudanças no estilo de vida, né? Então aquilo tudo que eu falei anteriormente, não beber, não fumar, se manter dentro do peso, atividade física, né? E também existe a questão específica do câncer de mama, que aí a gente fala do autoexame de mamas, que é uma coisa muito difundida, mas que não substitui a mamografia e principalmente a mamografia. Essa sim é a medida mais eficaz no rastreamento do câncer de mama. E é graças à mamografia que a gente tem descoberto os casos de câncer mais rápido, consequentemente com diagnósticos mais precisos, com tratamentos mais conservadores e com taxas de curas mais elevadas. Certo, então, Dr. Renato Kramer Peixoto Júnior, do espaço da Unimed Vales do Taquari, Rio Pardo, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Agora, então, nós retornamos à bancada do Redação Informativo com o titular Márcio Souza. Márcio, é com você. Obrigado, Rodrigo.